julgamento conforme o estado do processo, a partir do artigo 354. Julgamento conforme o estado do processo, a partir do artigo 354 do CPC. Ó, já vou pegar aqui para vocês. Capítulo 10 do julgamento conforme o estado do processo. Tá aí. É o conteúdo da aula de hoje. A gente deve até avançar e ver um pouco mais do que só o julgamento conforme o estado do processo. Bom, como havíamos conversado na aula passada, no capítulo das providências preliminares, é como se fosse um diálogo estabelecido entre o legislador e o julgador, então entre o legislativo e o judiciário, no sentido de se evitar vícios processuais. Então são providências que o juiz deve adotar no sentido de assegurar garantias fundamentais e evitar o cometimento, portanto, de vícios processuais. Por exemplo, o caso mais claro onde isso se constata é quando o legislador diz assim para o julgador: mesmo tendo revelia, cuidado que nem sempre vai ter o efeito processual da revelia. Você tem que ver se vai ter o efeito material da revelia, se o réu vai aparecer no processo pedindo para produzir provas contrapostas, senão não é para você aplicar. Então, se for para você não aplicar o 344 e o 355, inciso 2º, se for o caso de você aplicar o artigo 345, que não tem a presunção de veracidade, aí você segue aqui pelo 348. Então o legislador vai meio que conduzindo o caminho que deve ser trilhado o procedimento. Falamos isso na aula passada. Aqui no julgamento conforme o estado do processo, a lógica é muito parecida. É um diálogo do legislador, como eu interpreto, é um diálogo do legislador para o julgador, dizendo assim: Excelência, vê se você não consegue julgar isso aí. Veja se já não é possível você proferir um julgamento no estado que o processo se encontra. Porque eu já falei aqui com os senhores mais de uma vez que a cognição ela é uma junção de dois elementos. Ela é a junção, de um lado, as alegações das partes, mais as provas produzidas no processo. E até já vimos provas ou presunções. Em algumas circunstâncias, não é necessário produzir prova. Vejam lá o artigo 374, inciso 4º, que nós já falamos aqui, quando incide presunção a respeito da existência ou da validade de certos atos, veracidade dos fatos. Então, quando o juiz tem a junção desses elementos, alegações e provas, ele já pode proferir decisão. O procedimento comum, ele é um todo, vamos assim dizer, esse é o procedimento comum. Começa com a petição inicial, termina com a sentença e tem a divisão dos atos. É uma estruturação do procedimento idealizada, vamos assim dizer. Então, esse aqui é o procedimento todo. Mas é possível que o juiz possa proferir decisão nesse momento processual aqui. É um julgamento antecipado, porque, em regra, ele proferiria decisão aqui. Quando é que ele pode antecipar, portanto? É isso que nos compete ver. Quando que o juiz pode proferir uma decisão colocando fim ao processo ou colocando fim a uma parcela do processo, então a todo o processo ou a uma parcela do processo? Quais são as hipóteses que permitem que o juiz coloque fim? Basicamente, quando há o reconhecimento de um vício insanável, o juiz não vai analisar o mérito, é o que nós veremos lá no artigo 354, ou quando o juiz já está convencido, já tem elementos suficientes para ele julgar o mérito, que é o que se encontra no artigo 355 e 356. Então, nessas hipóteses em que o juiz já pode proferir decisão de mérito ou terminativa, nesse momento do processo, nessa fase do procedimento, o que se pretende aqui consagrar, portanto, é a garantia da duração razoável do processo. Evitar que o processo demore sobremaneira quando não tem necessidade. Então, como eu dizia, nós estamos aqui nesse momento do procedimento. Nós estamos aqui. O momento final é esse aqui. Nós estamos aqui nessa parte do procedimento.
E o que nós temos que fazer entre esse momento que nós estamos aqui agora e esse momento final, onde se profere sentença em regra? O que une, o que separa um momento do outro? É a instrução probatória. Então o juiz não vai proferir esse julgamento conforme o estado do processo, não vai, quando houver necessidade de produzir uma prova, cara. Porque havendo necessidade de produzir prova é porque ele não está convencido. Cognição, alegações e provas. Até agora as partes já alegaram. É petição inicial, é contestação, é réplica. As partes trouxeram as alegações. Se elas já têm as provas, elas já até trouxeram as provas que elas têm. E agora as provas que elas não têm e que são necessárias para convencer o juiz, elas pedem para produzir, que é esse momento que separa onde nós estamos para a sentença final. Só que se em algum caso qualquer não for necessária a instrução probatória, o momento adequado para se proferir a decisão é agora. É por isso que uma parcela da doutrina até diz o seguinte, o julgamento conforme o estado do processo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ele tem as hipóteses de extinção, como o código chama, extinção do processo, artigo 354. A segunda hipótese é o julgamento antecipado do mérito, que é o artigo 355. E a terceira hipótese é o julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356. É isso que nós veremos na primeira parte da aula de hoje, esses três dispositivos. Só que pelo que eu falei para vocês até agora, o juiz profere decisão nesse momento quando não tem necessidade de produzir prova, quando não há necessidade de instrução processual. Nós estamos aqui, cara. Estamos aqui. E o momento final é esse aqui. O que separa uma coisa do outro é a produção de prova. Mas se no caso concreto não houver necessidade de produzir prova, já tem prova suficiente, ou a questão é apenas de direito, não tem que produzir prova, na verdade esse momento aqui, ele é desnecessário, ele é um nada. Então naquele caso concreto, veja, eu volto a dizer, o procedimento ele é idealizado para todo e qualquer tipo de causa. Só que se no seu caso concreto não tem necessidade desse momento aqui que separa, então na verdade esse é o momento certo de proferir decisão. Esse é o momento adequado. Então tem quem diga em sede doutrinária que o julgamento não é nada antecipado. Tem nada de julgamento antecipado, é o julgamento no momento adequado. Se o juiz não profere sentença ali e prossegue o procedimento, já tendo elementos suficientes, ele conduz o processo desnecessariamente a uma lesão à garantia da duração razoável do processo. Então esse é um apanhado geral dessa fase processual que nós estamos a estudar nesse momento aí. Vamos ver cada uma das espécies, portanto, começando pela primeira delas, até seguindo a ordem do código, vamos pegar lá o artigo 354. Artigo 354 é pequeno, tá? Tem um caput e um parágrafo único, mas ele vai nos exigir uma compreensão de um tópico que nós não vimos ainda, que é a sentença. Vou falar muito resumidamente o que nos interessa aqui. Olha lá. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, sem inciso. Então, qualquer hipótese do 485 e 487, incisos 2º e 3º, o 487 tem 3 incisos. Ele só tirou o primeiro fora. Deixou o 2º e 3º. O juiz proferirá a sentença. O que nós temos que minimamente entender aqui é as espécies de sentença. Então nós temos a chamada sentença terminativa, que é a que está no artigo 485. E temos a sentença definitiva, que está no artigo 487. Sentença terminativa, cara, é aquela que não analisa o mérito.
sentença terminativa é aquela que coloca fim ao processo sem analisar o mérito. Então, a sentença terminativa, as hipóteses do artigo 485, se dão pelo reconhecimento de um vício processual. Ó, o inciso 1º do 485 fala do indeferimento da petição inicial, que nós estudamos aqui. O inciso 2º fala do abandono bilateral. O inciso 3º fala do abandono unilateral. O inciso 4º fala da ausência de pressupostos de constituição e de validade do processo, pressupostos processuais. O inciso 5º fala do reconhecimento da litispendência, perempção ou coisa julgada. O inciso 6º fala das condições da ação, a ausência de legitimidade, dá uma olhadinha lá no 485, a ausência de legitimidade e interesse. O inciso 7º vai falar do reconhecimento da convenção de arbitragem, que é um pressuposto negativo. Ao fim, nós vamos ver tudo isso aqui. O artigo 485 não analisa o mérito, é uma sentença que o juiz coloca fim ao processo reconhecendo um vício processual, sem analisar o mérito. Então, pelo artigo 354, que é o que nós estamos analisando aqui agora, se o juiz perceber qualquer uma das hipóteses que leva a uma extinção do processo sem julgar o mérito, pois ele já coloca fim ao processo sem julgar o mérito agora. Sobre esse 485, sobre a extinção sem julgamento do mérito, sobre o reconhecimento de vício processual, eu reitero aqui algo que nós já estamos cansados de tratar nesse semestre, que é o princípio da primazia da resolução do mérito, de modo que o reconhecimento de um vício processual, a extinção do processo sem julgar o mérito deve ser excepcional. As partes e o juiz devem fazer um esforço para solucionar a ocorrência do vício. Então o 354 está se referindo a vícios insanáveis. Porque nós já falamos várias vezes que ocorrendo um vício sanável, o vício que é possível correção, o juiz tem o dever. Vejam, a esse respeito, o artigo 139, inciso 9. Okay? O juiz tem o dever de determinar o suprimento de qualquer vício processual. Então, como é que a gente interpreta esse 354, quando ele faz menção ao 485? São vícios insanáveis. Ok. Se o juiz perceber um vício insanável, logo é um vício que não tem correção, ele não vai ficando no murro em ponta de faca, corrigir o que é impossível de se corrigir, aí é caso dele colocar fim ao processo, portanto. Ok? Bom, continua o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses do 485, esquece que nós já vimos. E 487, incisos 2º e 3º. O 487 é o que trata de sentença definitiva. O 487, no 487, há o julgamento do mérito. Então são decisões que o juiz julga o pedido, procedente ou improcedente, ou homologa. Então, as hipóteses do inciso 2º do 487 são o reconhecimento de prescrição ou decadência. A hipótese do 487, inciso 3º, é a homologação pelo juiz de transação das partes, de reconhecimento da procedência do pedido ou de renúncia da pretensão pelo autor. Então, havendo aqui, vamos assim dizer, uma autocomposição entre as partes, o juiz homologa, isto é, uma decisão de mérito. Vejam lá o 487 e os seus incisos. O inciso 2º trata de prescrição e decadência, e o inciso 3º trata, do 487, trata da homologação de uma autocomposição lato sensu. São 3 alíneas. A linha A, quando o réu reconhece que o autor está certo. A linha C, o outro extremo, quando o autor reconhece que não tem o direito, abre mão do direito, renuncia ao direito. A linha B é o meio termo, quando cada um cede um pouquinho, quando tem uma transação. Pouco importa, as partes convencionaram sobre o mérito, as partes se entenderam, o juiz vai lá e homologa. Percebam que no inciso 2º, prescrição e decadência, no inciso 3º do 487, as próprias partes solucionaram, convencionaram sobre o mérito. O inciso 1º do 487 é quando há o julgamento do mérito pelo juiz, quando o juiz toma a decisão, na verdade. Prescrição e decadência, ele está impedido de julgar o mérito. Na verdade,
prescrição e decadência são conceitos de mérito, tá? Mas ele não julga propriamente, ele só reconhece que a parte perdeu a pretensão. Tá? E no inciso terceiro, as partes que julgaram, vamos assim dizer, as partes que definiram os rumos da controvérsia. Ficou de fora o inciso primeiro. O inciso primeiro é o julgamento de mérito por excelência. E não está nesse artigo 354, mas vai estar no 355. Então, quais são os casos do artigo 354? Nós temos dois tipos de sentença, do 485 e do 487. Tudo do 485 está no 354. 487 tem 3 incisos. 2 dos 3 incisos está no 354. Então, fica de fora o nome dos outros institutos. Olha para o número 2 do chat, olha para o número 3 do chat. Julgamento antecipado do mérito. Quando o juiz vai julgar, quando não tem prescrição e decadência, e quando não tem acordo entre as partes, autocomposição entre as partes, são outros fenômenos. Mas aqui é só uma questão de terminologia, de nomenclatura distinta pelo Código. Então, resumidamente, sobre o artigo 354. Quando o juiz reconhece um vício insanável, ele coloca fim ao processo. Quando o juiz reconhece a prescrição e decadência, ele coloca fim ao processo. Quando o juiz homologa uma autocomposição entre as partes. Então eu dizia que pelo artigo 354, se o juiz percebe um vício insanável, ele vai colocar fim ao processo proferindo sentença. O próprio 354 afirma isso. Se o juiz reconhece prescrição e decadência, ele vai colocar fim ao processo julgando o mérito por sentença. Se ele reconhece a autocomposição entre as partes, ele vai colocar fim ao processo. Agora percebam bem, isso aqui é um estado ideal de coisas. Isso aqui é um sistema idealizado, como eu disse para os senhores. Tá? Vejam bem, se o juiz, ao receber a petição inicial, ele perceber que tem prescrição e decadência, então, como eu tenho dito, nós estamos nesse momento aqui, artigo 354. E se ele perceber aqui, logo no começo, que tem prescrição e decadência, ele não pode reconhecer, não? Prescrição e decadência são fenômenos antes da petição inicial. Então aqui ele já pode perceber. É claro que ele pode afirmar. Nós temos o artigo 334 para autocomposição. Se as partes fazem autocomposição aqui, o juiz não pode reconhecer, não? Tem que esperar chegar aqui? Claro que ele pode reconhecer. Então, se ao despachar a petição inicial, o juiz percebe que não tem condições de ação, ele não pode se pronunciar, não? Claro que pode. Então, o 354 só está tentando dizer para o juiz basicamente o seguinte: meu filho, se nessas hipóteses que eu descrevi aqui, que você inclusive já poderia ter colocado fim ao processo, você não colocou ainda, então coloque agora, por favor, porque não é para esperar chegar na sentença. É isso, a ideia do código é essa. Tá? E o parágrafo único do 354, para a gente acabar, vai dizer o seguinte: pode ser que esses fenômenos que nós acabamos de ver, quais são os fenômenos, hein? Vício processual, prescrição / decadência, homologação de autocomposição. Não precisa decorar 485, vício processual, 487, inciso 2º, prescrição decadência, 487, inciso 3º, homologação de autocomposição. Está escrito no código, é só ler, só fazer a referência. Tá? No caput do 354, o juiz profere sentença. O caput é expresso em afirmar isso. A sentença, vejam, deem uma olhadinha lá no artigo 203, parágrafo 1º. Nós temos a definição lá do que é sentença. Isso é matéria de TGP2. Deem uma olhadinha no 203, parágrafo 2º, sobre o que é decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Qual é a diferença de sentença para decisão interlocutória? A sentença é uma decisão que coloca fim ao processo. A decisão interlocutória, a contrário senso, é uma decisão que é incidental e que não coloca fim ao processo. A distinção entre elas é só isso. Aí olha o que o 354, parágrafo único, nos disse. A decisão a que se refere o caput, me perdoem o excesso, 485, vício processual, 487, inciso 2º, prescrição / decadência, 487, inciso 3º, homologação de autocomposição. Essas decisões podem dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Por quê? Porque o que vai ser proferido é uma decisão interlocutória. O caput diz, sentença vai colocar fim ao processo. O parágrafo único diz,
pode colocar fim somente a uma parcela do processo. E aí não vai ser sentença, vai ser uma decisão interlocutória. Do lado do 354, parágrafo único, para o bem dos senhores, coloquem 203, parágrafo 2º, porque é uma decisão interlocutória. Isto é uma remissão, isto é uma cola legítima, vamos assim dizer. Exemplo. A parte vai a juízo e formula pedido de dano material, dano moral, dano estético. Ok? Artigo 485. O juiz reconhece a coisa julgada, não quanto a tudo, só quanto ao dano material. Vira para a parte e fala assim, por dano material, você já discutiu em outro processo e já perdeu, né? Então não pode propor de novo. Então eu vou proferir uma decisão interlocutória, colocando fim ao pedido, julgando o pedido de dano material. Na verdade, aplicando o 485, deixando de julgar o mérito, e vou colocar fim ao pedido de dano material, não ao processo como um todo. Porque eram 3 pedidos, o dano material caiu, vamos continuar o dano moral, o dano estético. Pelo artigo 485, vício processual. Artigo 487, inciso 2º. O juiz reconhece a prescrição ou decadência. A parte formula, já é um outro exemplo, a parte formula 3 pedidos indenizatórios. Em face do mesmo réu, fatos que aconteceram em períodos próximos, e o juiz fala que o pedido 3 está prescrito. Então ele não vai julgar o pedido 3 porque está prescrito. Mas ele não falou nada sobre o pedido 1 e 2. Isto é sentença ou decisão interlocutória? Decisão interlocutória, porque não versa sobre todo o objeto do processo. Apenas uma parcela do objeto do processo. Naquele exemplo lá de dano material, dano moral, dano estético. As partes fazem acordo quanto ao dano material. O dano material é irrelevante, o dano material é R$1.500, R$2.000. O réu falou assim, não, tudo bem, vamos fazer acordo aí. Eu realmente teve o acidente, eu reconheço minha parcela de culpa, ok? O dano dele foi em R$2.000, não tem problema não, eu pago os R$2.000. Agora, eu quero tiro, porrada e bomba, eu quero discussão quanto ao dano moral, dano estético. Não teve dano moral, não teve dano estético. As partes fizeram uma autocomposição quanto ao pedido de dano material. O cara pediu 2.000, vai levar 2.000, o réu aceitou pagar, reconheceu, ok? É uma sentença ou uma decisão interlocutória? Uma decisão interlocutória, porque o cara vai continuar discutindo o pedido de dano moral, o pedido de dano estético. Ele só fez acordo, só houve autocomposição em relação a uma parcela dos pedidos. Eu recordo aos senhores, que nós estamos vendo aqui, e algo que eu já falei mais de uma vez também nesse semestre. Os senhores têm que saber quais são os elementos da demanda. Falamos sobre isso pausadamente lá nas questões preliminares da contestação. O artigo 337, nos parágrafos 1º e 2º, vai tratar justamente disso. Quando que uma ação é idêntica à outra, quando que tem coisa julgada, quando que tem litispendência. Os elementos são 3: partes, causa de pedir e pedido. Então, cada pedido é uma demanda. Por isso que eu falei que o juiz pode reconhecer a coisa julgada sobre só o pedido de dano material. Porque no processo 1 que já foi julgado, estava só pedido de dano material. Então, quando ele propõe uma outra demanda pedindo dano material, dano moral e dano estético, a coisa julgada é sobre o dano material. Porque o dano moral não foi pedido na outra demanda. O dano estético não foi pedido na outra demanda. Então não é a mesma demanda, é uma outra demanda. Os elementos que integram a demanda, os elementos que identificam uma demanda para saber se é igual, se é diferente, ou se é diferente / similar, é parecida, que tem várias repercussões no processo, os elementos são 3. É a chamada tria idem. A tríplice identidade. Partes, causa de pedir e pedido. Quando não se coloca fim a todos os pedidos, não colocou fim ao processo, mas colocou fim àquela demanda. Um processo pode ter 2, 3, 5 demandas. Veja, a reconvenção que nós falamos aqui é uma demanda do réu em face do autor no mesmo processo. Uma questão de economia processual. Ok? Partam sempre da primeira pergunta, demanda. Vejam, são coisas que eu bato muito aqui com os senhores. É para o bem dos senhores. Elementos que identificam a demanda, cognição. Então esses conceitos são conceitos chaves. Tá? Tá visto aí o 354, que pode resultar numa sentença.
se aplicar o 485, o 487, inciso 2 e o 487, inciso 3, em relação a todo o objeto do processo, ou uma decisão interlocutória, se for aplicado o 485, o 4872, o 4873, em relação a uma parcela do processo, vai ser uma decisão interlocutória e não uma sentença, porque a sentença coloca fim ao processo. E se você reconhecer um desses elementos em relação a apenas uma parte, a outra parte vai prosseguir para a instrução probatória e sentença ao final. Ok? Está visto o artigo 354. Agora vamos ao artigo 355. O artigo 355 que, subindo lá no chat, integra essa segunda parte. Foi antes de eu ser derrubado mais uma vez, abruptamente pela plataforma. A primeira aula já foram algumas vezes, e aqui já de novo. Não sei se é algo pessoal, acho que não, acho que é uma instabilidade momentânea do aplicativo. A primeira do julgamento conforme o estado do processo nós já vimos, o artigo 354, que o Código chama de extinção do processo. Veja, o problema desse nome extinção do processo, apenas uma curiosidade, é que no parágrafo único nós acabamos de ver que não vai ter extinção do processo, né? Nessa parte do código ele andou muito mal, o legislador. Ele fez muitas confusões, mas é meramente formal, tá? As confusões terminológicas, dando nome que não faz sentido. Mas aí pouco importa o nome que se dá também. Bom, vamos lá. Inciso não. Seção segunda. Segunda hipótese aí do julgamento conforme estado do processo. A segunda é do julgamento antecipado do mérito. Veja, julgamento antecipado do mérito porque vai colocar fim ao processo. Ele vai proferir uma sentença. E nós já distinguimos sentença de coisa julgada. Os senhores já viram lá em TGP2, acabamos de recordar aqui, 203 parágrafo 1º, 203 parágrafo 2º. É sentença quando a decisão coloca fim ao processo, que é o caso do 355. E será decisão interlocutória quando a decisão não colocar fim ao processo, que é o caso do 356. Olha que eu coloquei em caixa alta lá para vocês. Julgamento antecipado parcial do mérito. O que diferencia o item 2 do item 3? Só a palavra parcial. Então, por que é parcial? Porque é uma parcela dos pedidos. Então, o que diferencia? Que no inciso 2º vai gerar uma sentença, no inciso 3º vai gerar uma decisão interlocutória. Vamos ver os dispositivos. Olha o 355. Então, acabei de falar para os senhores que o 356 é irmão gêmeo do 355. Só muda... são gêmeos que não são idênticos, né? É gêmeo bivitelino, que fala, sei lá, posso estar falando merda. Não é minha área, não. Mas são gêmeos que não são idênticos. Eu tenho tenho dois irmãos. Porque casal geralmente remete a homem e mulher, né? Eu tenho dois amigos que são gêmeos, mas não são iguais. Adonai e Adonis. O 355 e o 356 são gêmeos que não são iguais. E se diferenciam porque o 355 gera uma sentença, o 356 gera uma decisão interlocutória. Mas eles querem dizer a mesma coisa. O legislador tentou florear aqui, tentou dar a entender que não está falando a mesma coisa. Na verdade, todas as hipóteses, o 355 tem 2 incisos. O 356 tem 2 incisos. Tudo gira em torno, está tudo representado no inciso 1º do artigo 355. Que foi algo que eu já falei aqui para vocês. Quando ler, os senhores vão... lá, na medicina, são placentas diferentes. Aqui a Paula tá... Eu já comecei aqui a falar de... Eu falei merda. São placentas diferentes. Então, só isso. Eles são gêmeos, que são de placentas diferentes, são de artigos diferentes, mas tem a mesma lógica. São muito parecido um com o outro. O legislador quis dar uma diferença, quis dar uma enrolada. Eu vou utilizar outras palavras aqui, para ninguém falar que eu usei um artigo à toa. Mas usou. Na verdade, poderia ser tudo representado numa hipótese só, e aí colocaria lá um parágrafo único dizendo que vai ser por decisão interlocutória, igual ele fez com 354. Mas ok, isso é uma opção política, não muda nada. Isso não muda a cotação do dólar, tá? Nem muda a política pública de enfrentamento à Covid. Tem coisa mais séria do que isso, é um detalhe. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido para... Eu já falei para os senhores que nessas hipóteses aqui, uma parcela substancial da doutrina diz assim, olha, não está antecipando nada, tá, filho? Ele está julgando no momento certo.
Na verdade, se ele não julgar aqui e continuar com o processo, ele vai continuar de modo indevido. Na verdade, o que ele tem que fazer nessas hipóteses é proferir decisão agora. É finito, chegou ao fim. Então não é bem uma antecipação. Para salvar o legislador, o que nós podemos cogitar é uma antecipação em abstrato. O procedimento vai até esse momento, de modo idealizado. Mas naquele caso concreto, o momento certo de acabar é aqui, antecipadamente, portanto. Ok. Então, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença. Sentença com resolução do mérito. Para, de novo. O que eu falei para vocês ainda há pouco ali em cima? Tem dois tipos de sentença. Uma que não analisa o mérito e uma que analisa o mérito. A que não analisa o mérito está no artigo 485. E o 354, o primeiro instituto que nós estudamos, fala 485 sem mencionar os incisos. Então é tudo do 485. Então você tira o 485 fora, até porque o 355 fez menção à sentença que resolve o mérito. Aonde está a sentença que resolve o mérito? No 487. E eu disse para vocês que o 487 tem 3 incisos. O inciso terceiro, homologação de autocomposição, está no 354. Que não há propriamente uma decisão, um julgamento do mérito. O 487, inciso segundo, prescrição e decadência. Não há também propriamente um julgamento do mérito. O juiz vai muito pelo contrário, vai dizer que não vai decidir, não tem, na verdade tem julgamento de mérito, que não tem a decisão. O juiz não decide nada, o juiz só aplica a lei. O juiz fala assim, olha, autor, vou nem ver se você tem direito ou não tem, a sua pretensão decaiu ou prescreveu. Então, pelo decurso do tempo, se perdeu o direito, se é que você tinha o direito. Eu não vou nem ver se você tinha ou não tinha, isso é irrelevante. O que importa é que você não tem mais, porque a prescrição e a decadência fulminaram o seu direito. Quando nós temos decisão, na verdade, a decisão por excelência é o inciso primeiro. E veja que o inciso primeiro do 487 não está no 354. Então, ali, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito. Aonde tem julgamento por excelência é no 487, inciso primeiro. E o 487, inciso primeiro, se relaciona com 355, com 356. 355, sentença. Ele vai colocar fim ao processo. 356, nós veremos já, decisão interlocutória. Ele vai julgar pelo 487, inciso 1º, decidindo o mérito, procedência ou improcedência, uma parcela dos pedidos. Então vamos lá, vamos ver as hipóteses. E eu disse que tudo está resumido no inciso 1º. Olha o inciso 1º. Veja como é que nós já falamos isso aqui. Quando não houver necessidade de produção de outras provas. Percebam, uma vez mais, não me canso, nós estamos nesse momento aqui. O momento em que se profere sentença é esse momento aqui. O que liga um ao outro? A produção de prova. O que o inciso 1º está dizendo? Que esse momento não tem, isso é um X. Por quê? Porque não tem necessidade de produzir outras provas. Então você vai trazer esse momento aqui da sentença para esse momento. Daí se falar em antecipação. Porque o que liga um ao outro, que separa o momento atual do momento final idealizado pelo procedimento, é justamente a instrução probatória. E não terá instrução probatória. Então, quando não houver necessidade de produção, percebam, de outras provas, significa que já tem provas no processo. E já tem provas que convenceram o juiz. Quando ele diz não tem necessidade de outras provas, é porque ele já está convencido. A prova vem para convencer. A prova vem para se juntar às alegações e o juiz se convencer. Ele não precisa ouvir outras. Por quê? Porque ele já viu algumas no processo. Então está tudo resumido no 355, inciso 1º. No 355, inciso 1º, a desnecessidade de provas, de novas provas, de outras provas, faz fechar a cognição. E olha o 355, inciso 2º. Também não tem necessidade de provas. Por quê? Porque incidiu ali o que, meus amigos? Presunção. Lembra que eu falei o tempo todo, cognição é alegações mais provas. Provas ou presunções. Então, alegações com provas. Não tem necessidade de outra prova. 355, inciso 2º. Primeiro. 355, inciso 1º. Alegações. Não tem prova suficiente, mas tem presunção. Então,
alegação mais presunção, 355, inciso 2º. Presunção que decorre do efeito material da revelia, que nós já estudamos aqui. Já lemos, inclusive, esse dispositivo. O juiz julga antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando o réu for revel. Revelia é a ausência de contestação. Ocorrer o efeito previsto no artigo 344. Qual é o efeito da revelia que consta do 344? Presunção de veracidade do que o autor alegou. E não houver requerimento de prova pelo réu na forma do 349. O 346 diz que o réu revel pode ingressar no processo a qualquer momento. O 349 vai dizer que ele pode ingressar no processo não para trazer alegações que prescreveram, mas para produzir prova que afastem a presunção. Se ele não apareceu no processo a tempo, o juiz junta as alegações do autor na petição inicial. Não teve alegação do réu porque ele é revel, né? Problema do réu. Se o autor não tem prova suficiente, porque se o autor tem prova suficiente, 355, inciso 1º. Mas mesmo que ele não tenha prova suficiente, tem presunção, que decorre justamente da ausência de contestação. Então, quando nós temos o efeito material da revelia, também chamado de efeito principal, nós poderemos cogitar do efeito processual da revelia. Esse 355, inciso 2º, nós já estudamos aqui pormenorizadamente quando do estudo da revelia. Ele é o efeito processual da revelia. Vocês percebam que tudo gira em torno da desnecessidade de prova. Ele não vai precisar de prova porque tem presunção. Mais uma vez eu menciono aqui o 374, inciso 4º. Então, quando é que nós teremos o julgamento antecipado do mérito do artigo 355, meus amigos? Quando não precisa produzir novas provas. Seja porque o juiz já se convenceu, inciso 1º, pelas provas que tem, seja porque incidiu a presunção. E ele juntou a alegação com presunção, cognição, 355, inciso 2º. E ele vai proferir sentença, colocando fim ao processo, porque ele vai julgar o mérito de todos os pedidos. Ou de um pedido só e vai colocar fim, ou tem 3 pedidos e ele se convenceu quanto aos 3, vai julgar os 3. De modo que não vai sobrar nada. O processo não vai prosseguir para analisar nenhuma parcela objetiva da demanda, nenhuma parcela de pedido. Sentença. Esse é o 355. Aí, por fim, olha o 356. Olha o 356. Julgamento antecipado parcial do mérito. Qual é a diferença da seção 2ª, 355, para a seção 3ª, 356? Apenas a palavra parcial. Se o juiz vai julgar uma parcela do mérito, ele não vai julgar tudo, né? Se ele não vai julgar tudo, ele não vai colocar fim, não é? Se ele vai proferir uma decisão que não coloque fim, qual é a decisão? Interlocutória. Em quais hipóteses? As mesmas do 355. Então vejam bem. O 356 é o 355 parcial, é só isso. 355 não tem necessidade de novas provas. Sentença, coloca fim ao processo. 356 não tem necessidade de novas provas. Vai colocar fim a uma parcela dos pedidos. Vai julgar uma parcela dos pedidos, mas não o processo todo. De modo que o processo vai continuar no que não foi julgado. Logo, isso não é sentença, mas decisão interlocutória. É só isso. Vamos ler? 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito. Eu, do lado desse parcialmente, colocaria também 203, parágrafo 2º, para lembrar claramente que é uma decisão interlocutória. Os parágrafos do 356, que eu vou trazer já já para vocês, vamos falar isso expressamente para vocês. Mas coloquem ali, que a bunda não prejudica. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais 2 pedidos formulados ou parcela deles, então alguns, não são todos, é isso que o código está querendo dizer. Hipóteses. Primeira delas, mostrar-se incontroverso. Mas se você for ao 374, mais uma vez o 374, inciso 3º, vocês verão que quando nós temos pedido incontroverso, é um pedido que não teve controvérsia.
Então pode ser incontroverso, inclusive, porque teve revelia, não teve controvérsia. Pode ser um pedido incontroverso porque aplicou o 341 quando da contestação, se teve contestação da revelia, né? Mas o réu não impugnou especificadamente. Pedido incontroverso, meus amigos, gera uma presunção. Do mesmo modo, tá tudo no 355, inciso 1º. Então, do lado desse incontroverso, coloque lá 374. E o 374, cara, ele é incrível porque ele, veja, ele vai dizer logo no caput para vocês, não dependem de provas. Aí olha o inciso 3º. Vou até trazer aqui. Tô tentando não trazer tanto para não diminuir a chance de cair. Mas olha. Olha o 374, inciso 3º. Coloque do lado do 356, inciso 1º. Coloque ali 374, inciso 3º, para dar na cara dele, para você se lembrar. Por que que não vai prosseguir com o processo? Por que não vai prosseguir com aquela demanda, com aquele pedido? Por que vai julgar aquele pedido? Porque não precisa de novas provas. 355, inciso 1º. Só que como não é todo o processo, mas é uma parcela apenas dos pedidos, não vai ser sentença, vai ser decisão interlocutória. Porque, olha lá, 374 não dependem de provas. Então não vai ter prova. Quando incontroversos. Foi admitido como incontroverso no processo, não teve controvérsia. Olha o 356, inciso 1º. Quando foi incontroverso. Olha o 355, inciso 1º. Quando não houver necessidade de novas provas. Dá no mesmo, só está falando de uma outra forma. Dá no mesmo. Então você imagina que, salvo engano, eu dei esse exemplo para vocês ainda agora. Dano material, dano moral, dano estético. O réu não contesta o dano material. Ele contesta o dano moral, o dano estético, mas ele na contestação afirma expressamente que ele gerou o dano material mesmo, incontroverso. Ele na contestação não fala nada sobre o dano material, presunção de veracidade. Dá no mesmo, não tem necessidade de produzir prova. Mas não é o julgamento do processo todo, porque isso é só quanto ao dano material. Dano moral e dano estético, ele quer produzir prova, ele contestou, ele impugnou. Então o juiz vai julgar o quê? O processo todo? Vai colocar fim ao processo todo? Vai julgar os 3 pedidos? Não, ele vai julgar antecipadamente uma parcela, 1/3 dos pedidos. Decisão interlocutória. 356, inciso 2º. Ó, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. O legislador só ficou sem graça de falar que o 356 é o 355 parcial. Que o 355 é a sentença, que o 356 é a decisão interlocutória. Aí ele dá uma floreada para falar de uma outra forma. Mas é isso, confiem. É só isso, simples assim. Ok? Agora, esse 356, ele é um dispositivo muito importante. Porque ele acolhe e ele tem repercussões muito sérias no processo. O 356, ele acolhe uma tese que já era vigente no código anterior, mas não tinha previsão normativa expressa, que é dos capítulos da sentença. No que consiste capítulos da sentença? É que quando um processo tem mais de uma demanda, cumulação objetiva de demanda, como esse caso, tem 3 pedidos, dano material, dano moral e dano estético. Esses 3 pedidos foram formulados aonde? Numa petição inicial. Não é isso? Uma petição inicial, 3 pedidos, quantas demandas? 3 demandas. Porque os elementos que identificam as demandas são partes, causa de pedir e pedido. Então, cada pedido é uma demanda, mesmo que seja em um processo só. E sendo em um processo só, é numa petição inicial só. Então, isso é economia processual. Uma petição inicial para 3 demandas. Um processo para 3 demandas. Até que nós já falamos sobre isso, joga para a sentença. Quando o juiz esquece a decisão interlocutória, joga para a sentença. Quando o juiz julga em uma sentença os 3 pedidos, ele diz que julga procedente, julga improcedente, reconhece a prescrição para cada um deles. Na verdade, quantas sentenças ele proferiu? 3 sentenças numa só. Como lá tinha 3 petições iniciais numa só. Porque tem 3 demandas numa só. Isso é acumulação de demandas. Então, a tese dos capítulos da sentença sempre disse
que, mesmo que não tivesse previsão no Código de 73, quando o juiz profere uma sentença para julgar 3 pedidos, ele está do ponto de vista substancial, do ponto de vista da essência, proferindo 3 julgamentos. Formalmente, uma sentença, substancialmente, 3 sentenças. Uma sentença, uma decisão, uma resposta jurisdicional para cada pedido. Ok? Sendo assim, diziam, isso é da Escola Paulista de Direito Processual, sendo assim, o juiz poderia proferir, aspas, a sentença, a decisão final no curso do procedimento. Mas no Código de 73, não, isso é o 356 que nós estamos vendo. O juiz vai colocar fim àquela demanda de dano material. Aquela demanda acabou, não vai prosseguir. O que vai prosseguir é o processo, que não terá mais 3 demandas, vai passar a ter 2 demandas. Dano moral, dano estético, no nosso exemplo aqui. O que se dizia? Que este caso é formalmente uma decisão interlocutória, mas é na ontologia, na sua essência, uma sentença que está julgando o mérito. O que o 487 diz? Que o juiz profere sentença, está no capítulo da sentença. Quando o juiz julga o mérito, é por sentença. Então, na essência, é sentença, mas formalmente é uma decisão interlocutória. Não tinha previsão legal quanto a isso, cara. Essa previsão veio no artigo 356. Mas a doutrina interpretava dessa forma. E com toda razão. Só que alguns juízes diziam assim, ok, concordo, mas eu tenho que seguir a lei, tá? Eu tenho que seguir a doutrina, eu tenho que seguir a lei. E a lei não diz que eu posso julgar o mérito por decisão interlocutória. A lei diz que eu posso julgar o mérito só por sentença. Isso no código anterior, tá? No código anterior. Eu só posso julgar o mérito por sentença. Então o que eu vou fazer é o seguinte, pensando o juiz como antigamente, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou proferir uma tutela antecipada. Tutela antecipada. Lá do artigo 291, artigo 300 do CPC. Qual o problema desse? Assim, deu para entender o raciocínio. Ok, você não está querendo deixar a parte desamparada, está seguindo o ordenamento, vá lá, ok. Mas qual é o problema teórico disso? A tutela antecipada é uma tutela provisória, que admite modificação. E quando o juiz julga o mérito, porque ele está convencido, porque não precisa de outras provas, seja lá por qual razão for, ele profere uma decisão interlocutória que é definitiva. Faltava encaixar isso aqui. A conta não fechava nessa ponta. Na verdade, o que se fazia antigamente era um remendo, era um gatilho para dar uma solução para não deixar sem resposta. Mas, tecnicamente, ficava meio capenga. Falo, cara, você está convencido? Tô. Isso é sua decisão final sobre esse pedido? Dano material, acabou, não vamos mexer mais nisso? É, decisão final. Pô, então isso não pode ser tutela antecipada, cara. Porque tutela antecipada é tutela provisória. Dizia o juiz, pô, o que eu posso fazer é isso. O código não me dá a opção. Pronto, acabou essa palhaçada. Agora o código dá a opção. Esse 356 veio por conta disso. Então eu quero que os senhores entendam isso pelo amor de Deus. Vamos voltar ao nosso exemplo. Uma petição inicial. 3 pedidos. Quantas demandas temos? 3 demandas. A parte podia... Quer ver como é que fica fácil de vocês perceberem? A parte podia propor uma petição inicial pedindo só dano material. Processo X. Aí ela traz uma outra petição inicial idêntica, pedindo dano moral. Processo Y. A parte formula uma outra petição inicial com o pedido de dano estético, que gera o processo Z. Processo X, processo Y, processo Z. 3 processos, 3 petições iniciais, 3 pedidos. Esses processos, essas demandas são idênticas? Idênticas não, porque os pedidos são diferentes. Mas elas são próximas? São parecidas? São muito parecidas. Todos os pedidos, dano material, dano moral, dano estético, decorrem do mesmo fato. Estamos aqui tratando do caso mais simples de entender, do acidente de trânsito. Um fato, uma causa de pedir, que gerou 3 pedidos diferentes. Só que a parte optou por demandar cada um desses pedidos em processos separados. O que não faz muito sentido, vai dar mais trabalho para ela, né? Vai dar mais trabalho para ela. Mas o que o advogado maldoso pensa? Mas aí eu ganho 10 tantos por cento em cada uma dessas demandas. Na verdade é maldoso e burro, porque se você acumular o pedido numa só, vai ser 10% do valor global.
mas eu já ouvi isso de advogado. Raciocínio matemático de advogado não necessariamente ele é muito bom. Mas enfim, a parte pode fazer isso. Pode propor 3 processos distintos para cada um dos pedidos, para cada uma das demandas. Aí vai para 3 audiências em separado. Vai dar 3 trabalhos, vai ter trabalho triplo. Ela pode... ela fez isso, propôs 3 processos em separado. As demandas não são semelhantes? Não são idênticas, mas não são semelhantes? São. O réu pode pedir para reunir pela conexão? Pode, artigo 55, parágrafo 3º, cara. Então o réu pode quebrar o teu interesse de ter 3 demandas, 3 processos em separados. Pode pedir para reunir pela conexão. Ok. Agora vamos a outro raciocínio. O autor, como todo mundo pensou o seguinte, cara, por que eu vou propor 3 processos distintos? Eu vou propor as 3 demandas, os 3 pedidos em um processo só. Aí eu faço uma petição inicial, aí eu concentro tudo aqui, recebo uma intimação só, vou a uma audiência só. Trato tudo concentrado. Economia processual. Máximo de ganho com mínimo de dispêndio. Isso é economia. O que é economia? Está em crise, está fazendo economia, é o que, cara? Está tentando manter ao máximo o seu padrão de vida, máximo de ganho, gastando o mínimo de dinheiro. Aí você perde um pouquinho aqui, vai achar o meio termo. Economia no sentido econômico, literalmente. O que é economia no sentido processual? É a mesma lógica. Máximo de ganho com mínimo de dispêndio. Máximo de efetividade com mínimo de gastos de ato processual. Aqui não é grana, aqui é ato processual. Pois bem, você fez isso. Você propôs 3 demandas numa só. O processo evoluiu. Na audiência de conciliação e mediação, vocês podem fazer acordo em relação a tudo? Podem. Pode fazer acordo em relação a um pedido só? Falamos disso aqui mais cedo. Pode. O réu pode fazer, o réu pode admitir, inclusive, que teve um acidente e que ele causou dano material. Mas ele não quer, não concorda que disso gerou, foi mero acidente, avançou um sinalzinho ali, a colisão nem foi forte, cara. Ninguém nem não acionou airbag, nem fez, as pessoas na rua nem viram. Teve um arranhãozinho ali, mas quebrou a lanterna dele, reconheço, pago. Amassou um pouquinho ali, rei do martelinho resolve, pago. Ele trouxe ali o custo que ele teve, não discordo não, cara. Tô discutindo que não. Mas, vou pagar o dano material. Dano moral não teve. Você tá muito sentimental, você tá muito... Isso não gerou dano moral, não gerou dano estético, ele não se cortou, ele não teve nada. Então o réu pode concordar com uma parcela. Quando o réu faz o acordo com relação ao dano material, acabou o processo? Não, porque continua o dano moral, continua o dano estético sem solução. Mas a demanda de dano material acabou. Porque eram 3 demandas num processo só. Quando você resolve uma das demandas, nesse caso ali vai ser pelo 354, parágrafo único, vai colocar fim por uma decisão interlocutória àquela demanda. Vamos supor que não teve acordo não, cara. Vamos supor que o réu falou, produziu o próprio papel, o juiz falou assim, sobre o dano material não quero mais ouvir ninguém, cara. Sobre o dano material eu já estou convencido. Vou julgar o dano material. Estou condenando o réu a pagar ao autor os R$ 2.500 lá de prejuízo. Porque eu, juiz, estou convencido. Qual é o nome que eu vou botar? Pouco importa o nome, né? Evidentemente, aliás, eles erram pra caramba nesse nome. Porque não é o juiz que coloca. Mas lá em cima vai aparecer o quê? Sentença ou decisão interlocutória? Decisão. Porque eram 3 pedidos e eu estou julgando só um, cara. O processo vai prosseguir. Mas vejam, é um processo com 3 demandas. Agora vai passar a ser um processo com 2 demandas. O fato do processo prosseguir, cara, não quer dizer que o juiz pode, do momento em que ele decidiu, condenou o réu a pagar ao autor dano material, ele não pode na frente pedir prova sobre dano material. Ele não vai proferir outra decisão. O pedido de dano material acabou. Aquela demanda acabou. Se você tivesse naquela hipótese que eu mencionei de 3 processos distintos, você não teria dúvida em falar que aquilo é uma sentença e que colocaria fim ao processo. Como você cumulou, na verdade o fenômeno... Vejam, a teoria geral do processo estuda isso muito bem, cara. Nós temos ação, processo e jurisdição. Demanda é ação. Demanda é manifestação do direito de ação. Nós temos um processo com 3 demandas. Quando o juiz profere uma decisão interlocutória que julga uma parcela dos pedidos, ele colocou fim a uma demanda, mas não colocou fim ao processo. Os senhores não podem confundir a essa altura
Ação, demanda, com processo. São coisas distintas. Por isso que tem que levar a sério, muito a sério, teoria geral do processo, cara. Se você não fez, tal, dá uma olhadinha lá no meu site, tá tudo gratuito, tem diversos vídeos. Ou procura, vai ler, ou faz de uma outra forma, mas tem que entender a diferença de processo para demanda. Quer ver a repercussão disso? Acabou. Vê aquela decisão lá condenando o teu cliente a pagar. Aí você pensa assim, isso aí é uma tutela provisória, depois o juiz vai pensar de forma diferente, ele vai falar de novo disso na sentença, porque não vai ter uma sentença nesse processo? Vai ter. E aí o juiz pode, eu vou produzir prova, eu vou convencer ele do contrário. Cara, não vai, acabou o processo, acabou a demanda. Aquela demanda de dano material acabou. Então, a partir do 356, daí a extrema importância, veja, aquela demanda acabou, nós vamos ver nos parágrafos, a parte pode te executar para pegar o teu dinheiro. Aquela decisão, se você não recorreu, faz coisa julgada material. Ela se torna imutável, porque ela não é uma tutela provisória, como era antigamente. Eu mencionei isso para vocês. Ela é uma tutela definitiva. O juiz decidirá uma parcela do mérito naquelas hipóteses. Então, é uma decisão quanto ao mérito. Ali também, quando ele bota... Eu falei que no parcialmente você podia botar 203, parágrafo 2º, para deixar claro que é uma decisão interlocutória. Quando ele diz ali decidirá, em cima do decidirá, coloquem 487, inciso 1º. Isto é uma decisão meritória, é decisão de mérito. Isso pode te causar sérios danos processuais se você nada fizer. Ok? Então não confundam ação / demanda. A demanda é a ação concretizada com o processo. O processo é o veículo, o processo é o instrumento, o processo é o meio pelo qual você pega do ponto inicial e leva ao ponto final. Qual é o ponto inicial? Ação, pedido, pergunta. Excelência, tem direito a isso? Qual é o ponto final? Jurisdição, tutela jurisdicional. Resposta. Tem, não tem. E você faz isso por meio de um veículo, por meio de um ônibus. O ônibus no Rio ele não tem ponto inicial, ponto final, cara. O ponto inicial é a ação, o ponto final é a jurisdição. E o itinerário que ele percorre, as ruas que eles vão virando daqui para lá, é o processo. Essa é a figura de imagem que você tem que fazer. Se o juiz, no processo, decide de modo definitivo, colocando fim um pedido, aquele pedido acabou. O processo só vai... Então desceu um passageiro lá. O ponto final daquele passageiro era, sei lá, no Meier. O ponto final do outro passageiro, do pedido 2, vai ser em outro momento, vai ser no centro do Rio. O processo pode prosseguir, nesse nosso exemplo, 3 pedidos. Em um momento aqui, nesse momento aqui, ele proferiu uma decisão interlocutória julgando o mérito, artigo 356, mas não o mérito de todos os pedidos, julgando só o pedido 1, nosso exemplo, desde sempre, o dano material. Ele não vai colocar fim ao processo, porque essa fase aqui vai ser necessária para produzir prova quanto aos pedidos 2 e 3, dano moral e dano estético. A discussão do dano material, no nosso exemplo, já acabou. Forma coisa julgada material. Isto é relevantíssimo. Quer ver? Vamos aos parágrafos do 356. O parágrafo 1º, não se incomodem com ele não, tá? Ele diz que a decisão pode ser líquida ou ilíquida, porque nós temos um tipo de sentença do artigo 492, que é a sentença ilíquida. É quando não se define a extensão do dano. Condena a pagar nada. Depois a gente vê qual é o valor a ser pago. Isso é a chamada sentença ilíquida. Está no 492, no capítulo das sentenças. O 356, parágrafo 1º, está dizendo, eu sou tipo uma sentença, lembra? Colocou fim a uma demanda. Uma demanda de várias no processo. Não colocou fim ao processo, mas colocou fim à demanda. Eu sou formalmente, eu estou no corpo de uma decisão interlocutória, mas eu sou a essência de uma sentença. Então, eu posso proferir também uma decisão interlocutória ilíquida. É isso. 356, parágrafo 2º. Sendo ilíquida, tem que liquidar depois. Então, a parte poderá liquidar se a decisão interlocutória for ilíquida. Ou, se não for ilíquida, que é a mais comum, a decisão ilíquida é excepcional, então se não for ilíquida, a parte pode executar. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, a gravidade disso. A parte poderá executar
desde logo, a obrigação reconhecida na decisão, que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Porque como nós estamos falando aqui, cara, isso é uma decisão interlocutória. E aí não é matéria desse semestre aqui não, mas já vai anotando aí. Bom que você tenha um caderno só de processo civil, né, cara? Com todas as matérias, porque você, desde TGP, processo civil, tudo junto. Anota aí então um asterisco, que a decisão interlocutória, ela é recorrida, ela é recorrível, ela é impugnável por um recurso chamado agravo de instrumento. Os outros parágrafos vai te dar essa cola, cara. O agravo de instrumento está no artigo 1015. Então você coloca aí do lado desse parágrafo 2º, 1015, agravo de instrumento, combinado com o 995. O 995 do Código vai dizer que os recursos não têm efeito suspensivo, salvo quando a lei disser que tem. No capítulo do agravo de instrumento, não tem nada atribuindo efeito suspensivo. Por isso que eu estou colocando esse 995 para vocês aí. O 995 significa que não tem efeito suspensivo. Então, quando a parte recorre dessa decisão, não suspende. Por isso que pode executar. Ok? Recursos, processo civil 3. Execução, processo civil 4. Se não deu para entender tudo tranquilo, é porque não chegou o momento ainda mesmo. Tá? Mas o panorama geral é isso que eu passo para vocês. Parágrafo 3º. Nesse caso do parágrafo 2º, quando a execução é provisória. Por quê? Porque o parágrafo 2º está dizendo que a parte recorreu. Mesmo que tenha recorrido, pode fazer execução. Já pode ir antecipando aqui para ganhando tempo. Só que a execução só se torna definitiva depois do trânsito em julgado daquela decisão que está fundamentando. Isso também é matéria de processo civil 4. Tá? O parágrafo 4º traz uma questão meramente procedimental. Essa liquidação que falamos ainda há pouco, esta execução da qual falamos ainda há pouco, o juiz pode optar por separar em outros autos. Só para não confundir aquele autos que está prosseguindo. Lembra, cara? Nós estamos aqui falando da execução da decisão que julgou o mérito do pedido de dano material. No processo ainda vai se discutir, vai produzir provas sobre a existência ou não, a extensão do dano moral, do dano estético. A parte está querendo executar aqueles 5 contos que ela ganhou a título de dano material. O que o juiz pode pensar em fazer? Vamos separar isso aqui para não ter confusão de documentos e não atrapalhar a instrução. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão, não é obrigado, mas é mais lógico de se fazer, poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou de ofício pelo juiz. E aí, por fim, cara, o que eu já mencionei para vocês, eu disse que o código ia dar essa dica para vocês, expressamente, olha, a decisão proferida com base nesse artigo 356, julgamento antecipado parcial do mérito, é impugnável por agravo de instrumento. Aí, cara, se você for ao 1015, coloca do lado desse agravo de instrumento aí também o artigo 1015, mas aí seja mais cruel, coloque 1015 inciso 2º. Porque se você for ao artigo 1015, cara, eu vou até o 1015. Vou até trazer ele para vocês aí. Veja como é que nós já estamos aqui antecipando uma matéria de processo civil 3. Quando chegar lá, já ganhou tempo. Olha o 1015, inciso 2º. Olha só. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre mérito do processo. Cara, esse 1015, inciso 2º, ele foi feito por 356, você sabe disso, né? Você pode ir lá no 1015, inciso 2º, tá com o teu vadimeco aí, quer deixar ele todo macetado, vai lá no 1015, inciso 2º, e do lado você coloca 356, para você lembrar e não ter dúvida nenhuma. Pode estar 356, parágrafo 5º, que fala do agravo de instrumento. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória é impugnável por agravo de instrumento, desde que verse sobre o mérito. Uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é a análise do mérito do processo. Ok? Então, cara, acabou o julgamento conforme o estado do processo. Vimos os 3 itens
Extinção do processo 354, que faz menção ao 485 e ao 487, inciso 2º e 3º, deixa o 487, inciso 1º de fora de propósito, porque o 487, inciso 1º, é tratado no 355 e no 356. 355, julgamento antecipado do processo, que gera uma sentença com base no 487, inciso 1º, quando não há necessidade de novas provas. 356, julgamento antecipado de uma parcela, parcial, do mérito. Então não é sentença nunca, é decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que julga o mérito. E já fizemos menção a todos os dispositivos aí, tá? Quando que nós teremos o julgamento antecipado parcial do mérito? Também quando não tiver necessidade de novas provas. Nós podemos resumir tudo nessa questão de não tiver necessidade de novas provas, ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso, meus amigos?